Primeiramente, eu peço a sua inscrição aqui no Plantão Brasil. E olha, quem não votou ainda no Prêmio IBEST, tá aqui na descrição, primeiro link, vote em mim. Eu nunca peço nada aqui. Eu peço, não, sempre peço, né? Eu peço sempre a inscrição. Mas nunca peço mais nada além disso. Quem já tá inscrito, eu nunca peço mais nada, né? Então agora, ó, aí o voto no IBEST. Posso contar com o seu voto para derrotar os bolsominions? Pois bem, o José, do Portal do José, também está participando. Dá para votar em mais de uma pessoa, então quem puder também vote nele. Agora, falar sobre o que está acontecendo. O Walter Delgatti Neto. O Walter Delgatti Neto, para quem não sabe, é o hacker da Vaza Jato, que hackeou aí dezenas ou centenas de autoridades no Brasil e acabou expondo aí todos os crimes que foram cometidos pela Operação Lava Jato. Olha, hoje, se o Lula foi solto, se o Lula pôde ser candidato e se o Lula se tornou presidente da República, é graças ao hackeamento ali do Walter Delgatti Neto. Muita coisa foi exposta e muita coisa ainda será exposta. Lembremos, o Dias Toffoli agora, ele é o relator da Operação Spoofing e ele vai usar trechos ali da Operação Spoofing para embasar algumas coisas. Então, Sérgio Moro e Dallagnol ainda vão pagar muito pelos crimes que cometeram, viu? Aguarde. Mas o Walter Delgatti Neto perdeu o status de herói nacional no final do ano passado. Por quê? Porque ele estava passando por dificuldades e aí o bolsonarismo aproveitou para pegá-lo. Como ele tinha status aí de herói da esquerda, qualquer coisa que o Walter Delgatti Neto fizesse a favor do bolsonarismo, deixaria a esquerda assim, caramba, pega com a guarda baixa, né? Geralmente, na luta política, estão todos com a guarda alta. É difícil pegar o adversário ali desprevenido. Nessa, estavam todos com a guarda baixa. Porém, o plano ali não funcionou muito bem e o Walter Delgatti Neto agora, hoje, pode voltar a ser herói nacional. Por quê? Porque ele foi na Polícia Federal. Isso é o melhor, ele não tem papo na língua, ele vai falando. Ele foi na Polícia Federal e ele delatou o Bolsonaro. Segundo Walter Delgatti Neto, Bolsonaro é o chefão do esquema de tentativa de hackeamento das urnas eletrônicas. Mais do que isso, segundo Walter Delgatti Neto, o Bolsonaro tentaria grampear o Alexandre de Moraes e ele, Walter Delgatti Neto, é quem assumiria ali a autoria desse grampo. Ou seja, ele não faria o grampo, seria algum grampo feito de forma ilegalmente, e ele, Walter Delgatti Neto, assumiria, porque como ele era o querido da esquerda, então ali a esquerda fala, caramba, se o Walter Delgatti fez isso, então deve ser verdade. E ali naquele grampo teria alguma coisa contra o Alexandre de Moraes. Porém, segundo o Walter Delgatti, esse grampo não chegou a ser feito. Ele acha, inclusive, aí não é que ele tenha prova, alguma coisa, ele acha que tem a ver com a tentativa do Bolsonaro, do Daniel Silveira e do Marcos Duval de grampear o Alexandre de Moraes. Apesar que o timing, ou seja, a linha do tempo aí disso tudo que aconteceu é um pouquinho diferente. Eu vou te explicar isso. Antes eu peço aí que você se inscreva no canal. Meu segundo pedido no vídeo, ó, se inscreva. Ou curta o vídeo, pronto. 3 pedidos aí, ó. Ótimo nesse vídeo. Agora vamos falar do Walter Delgatti aí, sem delongas. O que aconteceu? O Walter Delgatti foi preso no começo do mês passado. Ele foi preso, ele ficou aí menos de 2 semanas preso. Por que ele ficou tão pouco tempo preso? Porque ele abriu o bico, não quis saber, falou tudo. O engraçado é que no caso do Walter Delgatti não tem aquilo de, nossa, ele está negociando um acordo de delação premiada, ele vai falar daqui não sei quanto tempo. Não, ele foi preso e já abriu o bico, não precisa de acordo não, eu vou falando. Vou falando aí, ó, vejam, estou colaborando, me soltem por favor, esse é o acordo dele. Estou colaborando. Deu certo, foi solto e ainda o STF deu para ele o direito de usar novamente a internet. Desde que ele faça um relatório de tudo que está fazendo, ele pode usar a internet. Inclusive pode assistir esse vídeo agora, o Walter Delgatti, antigamente não poderia, olha que coisa. E aí, o que aconteceu? Nesse depoimento, ele implicou bem seriamente o Bolsonaro, só que agora o que se sabe é que a Polícia Federal o depoimento dele bate com o que a Polícia Federal já tinha investigado. Então não é assim, nossa, mas o Walter Delgatti Neto pode estar mentindo aí, Thiago. Pode ser que não esteja inventando tudo. Não. A Polícia Federal está investigando todos os passos do Walter Delgatti Neto. E aí a Polícia Federal sabia onde ele foi, quando foi, que dia foi, aonde, como, e tudo que ele falou no depoimento bateu. Por exemplo, a Polícia Federal sabe que ele e a Carla Zambelli se encontraram em agosto. O Walter Delgatti disse o seguinte para a polícia, olha, a gente se encontrou num restaurante que fica numa rodovia, acho que é a rodovia dos Bandeirantes, mas não tenho certeza. É um restaurante bem famoso ali de quem é de São Paulo, uma marca bem famosa de restaurantes que tem sempre na beira da estrada. Aí a polícia ainda corrigiu, falou, não, foi na rodovia em Anhanguera. Quem não sabe, ali onde mora o Walter Delgatti Neto tem várias rodovias.
ele não sabia em qual delas. Aí ele disse que se encontrou ali por algum tempo com a Carla Zambelli. Tudo que ele fala bate com o que a Polícia Federal já tinha. Então, eita caramba, a coisa vai ficar difícil aí para quem tentar dizer que ele está mentindo. A Polícia Federal também já sabia, e ele confirmou, que ele se encontrou por 2h30 com o Jair Bolsonaro em Brasília. Então a Carla Zambelli o levou para Brasília antes desse encontro e ele se encontrou com o Jair Bolsonaro. Aí todo mundo queria saber qual foi o tema do encontro. O tema do encontro foi hackear urnas eletrônicas. Segundo ele, o Bolsonaro pediu para ele tentar hackear a urna eletrônica. Então ele hackearia ali, o hacker hackearia a urna eletrônica e diria, ó, tá vendo, eu consegui hackear, então dá para ser hackeada, então essa eleição vai ser fraudada aí. Pois bem, como ele era o hacker aí que hackeou o Sérgio Moro, todo mundo, já é um hacker famoso, você conhece o nome de algum hacker aí no Brasil? Eu conheço só um, Walter Delgatti Neto, você conhece outro? Então ele é o hacker aí mais famoso do Brasil, e aí seria uma coisa bombástica, porém ele não conseguiu. Olha, eu vou te falar, nunca se acompanhou tanto os testes das urnas eletrônicas como agora em 2022. Inclusive eu nunca tinha acompanhado assim de tão perto. Olha, o TSE chama dezenas de hackers. Vem hacker até de outro país. Aí eles dão a urna para cada um deles, ó, e dão o código-fonte da urna. Imagina se um site aí famoso, por exemplo, o Twitter ou o Facebook, dá o código-fonte do site e fala, ó, tente hackear o meu site. Pô, hackeio na hora. No caso da urna, deu um código-fonte, que para quem não sabe é a programação daquilo, ó. Foi programado desta maneira. Agora você pode tentar fazer a programação reversa ou a tática hacker que você tentar e tente hackear. Tente invadir aí o sistema. E não conseguem. Eles não conseguem passar da primeira barreira. São 25 barreiras de proteção, não consegue passar da primeira. Não dá nem para te falar, olha, as outras são piores, porque não sabemos. Esse é o nível. Aí o Walter Delgatti, obviamente, também não conseguiu. Lembre-se, as urnas não são nem conectadas à internet. Para o hacker, esse teste que é feito, os hackers têm que ir no prédio do TSE, ter acesso a uma urna física, aí eles têm acesso ao código-fonte, a tudo, eles podem espetar lá o pendrive deles, o que eles quiserem, o computador deles na urna, eles podem fazer o que quiserem com a urna. Quer desmontar a urna? Faça. Mas tenta invadir aí. Eles não conseguem. Tá, aí não conseguiu. Aí o Bolsonaro também avisou para ele que teria ali um grampo do Alexandre de Moraes e que, ó, você, Walter Delgatti, tem que levar. Quando o Walter fala isso, a Polícia Federal compara com os dados e fala, realmente, ele esteve em Brasília e realmente ele esteve ali naquela região. Para quem não sabe, você tem dados aí de celular, tem dados de tudo. E a investigação da Polícia Federal já faz alguns meses que está rolando, alguns meses. E está rolando direto no STF. Tá para acabar essa investigação aí daqui 1 ou 2 meses. Estão finalizando já. Aí o Walter Delgatti diz o seguinte, ó, o Bolsonaro mandou fazer, tentei, não consegui. Como eu não consegui fazer aquilo, eu fui e ofereci uma outra coisa. Ele fez um ataque ao sistema do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Ele usou as credenciais de uma pessoa, de um servidor, e ali ele emitiu um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. Só que hoje sai na coluna do Joaquim de Carvalho no 247 uma informação que não tínhamos antes, que o ataque do Walter Delgatti Neto ao sistema do CNJ foi muito mais grave do que se imaginava. Não sabemos ainda, a Polícia Federal está investigando isso, essa parte não vazou. Não se sabe se alguém deu a credencial para ele ou se ele roubou a credencial de um servidor do CNJ, que não teve aí o nome confirmado. Tá, porque não sabe se é suspeito ou se foi vítima também, né? E aí, o que acontece? O Walter Delgatti, com acesso àquilo, ele poderia não apenas emitir mandado de prisão contra qualquer um, ele poderia bloquear veículos, desbloquear veículos, sabe veículos que ficam no pátio de delegacias, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal? Ele poderia desbloquear, ó, tem um caminhão aí cheio de droga, desbloqueia. Ó, tem não sei o que, bloqueia o carro do Lula, bloqueia, não deixa o Lula passar em nenhuma rodovia. Lembremos, era governo Bolsonaro ainda. Ele podia emitir mandados de prisão contra qualquer um, ele podia tirar mandados de prisão, ou seja, se tinha um mandado de prisão contra fulano, ciclano, ele tirava do sistema. Quer dizer, foi um ataque gravíssimo. No caso, ele usou isso, sabemos de uma coisa que fez o Walter Delgatti Neto, que foi emitir esse mandado de prisão fake contra o Alexandre de Moraes, assinado pelo próprio Alexandre. Olha o acesso no sistema. Ele conseguia,
usar a assinatura digital do Alexandre de Moraes para emitir um mandado de prisão contra o próprio Alexandre de Moraes. Quer dizer, ele tinha acesso aí a emitir mandados de prisão em nome do STF. Esse é o tamanho do que aconteceu. Esse mandado de prisão fake foi descoberto no dia 5 de janeiro. E isso ali no grupo Bolsominion, aquilo começou a incentivar mais ainda os ataques do dia 8. Eles já estavam organizando, já tinham alguns caminhões partindo no dia 5 à noite, mas aquele pessoal foi assim, tá vendo? É a prova! Hackear o CNJ é muito mais fácil hackear o TSE. E aí aquelas fake news rolavam soltas. Então, quando o Walter fala isso, o pessoal fica assim, caramba, ele diz que recebeu pagamentos da Carla Zambelli na conta dele. E aí ele diz, é fácil, quebra aí o sigilo da minha conta e vocês vão ver que ela fez pagamento para mim mesmo. Então a situação da Carla tá assim insustentável. A Carla vai ser presa. Aí o Walter Delgatti ainda disse, olha, além disso ela me fez pagamentos em dinheiro vivo. Então agora a Polícia Federal vai ver se assessores da Carla Zambelli ou gente ligada à Carla Zambelli fez saques em dinheiro vivo, quando foram feitos esses saques. Então, ó, vamos quebrar sigilo agora de todo mundo. Eu ainda falo, capaz disso ainda parar lá no Tenente Coronel Cid, que era quem fazia os saques em dinheiro. Capaz de terem pago o Walter Delgatti com dinheiro do cartão corporativo. Aí o Walter Delgatti fala para se defender, ele é o que vai pegar a menor pena nisso aí, viu? Veja, ele fala o seguinte, olha, eu estava em crise financeira, eu tinha um trabalho antes, aí eu fui preso por conta da Vaza Jato, eu fui proibido de usar a internet, aí eu não tinha emprego, ninguém me contratava, aí ele mostra que ele recebeu uma oferta de emprego para ganhar 7 mil por mês. Mas todos os empregos hoje você precisa usar a internet. E aí ele tinha que usar a internet. Ele tem currículo, o cara é hacker, ele é bom aí de computador, ele consegue um emprego, mas tem que usar a internet. Aí ele falou, eu não conseguia. Aí eu tava passando fome. Aí eu vivia de esmola que a esquerda me dava. E esmola, para piorar a situação dele, o pessoal do entorno do Lula não queria ligação nenhuma do Walter Delgatti com o Lula. E aí o que acontece? Isso diminui muito o número de doações que ele recebia. E ele fala, era esmola mesmo, não dava nem para eu sobreviver. Oferecer eu fiz. Eu vou fazer o quê? Vou ficar passando fome? Falar, não, vou continuar aqui passando fome, não vou fazer nada. Não, ofereceram que eu seria... eu teria um induto, iam me salvar na justiça, que iam segurar as pontas para mim e eu ia ter muito dinheiro. Aí diz o Walter Delgatti Neto que o que o Bolsonaro ofereceu para ele é o seguinte, ó, você faz isso para mim, depois disso vai ser o céu para você. Agora eu te pergunto, um cara que salvou, literalmente salvou da cadeia, o Lula, e aí, em troca, absolutamente nada. Inclusive fizeram um filme aí sobre a soltura do Lula, nem sequer citaram o Walter Delgatti Neto, nem sequer citaram ele. Aí vem o outro lado e fala, ó, pra você vai ser o céu, o cara tá passando fome. Ele vai falar, não, prefiro passar fome aqui. Dificilmente, né? Muito dificilmente. Então ele falou, eu fiz lá, eu tava desesperado, eu fiz. Aí, quando você pega isso, aí você pega o fato de que ele simplesmente delatou todo mundo. E aí você fala, pô, esse cara já derrubou o Sérgio Moro e Dallagnol. Aí agora, pelo bem ou pelo mal, ele tá derrubando o Bolsonaro. Você fala, pô, você pode aí discutir os meios que usa o Walter Delgatti Neto, mas os resultados não. Esse cara entrega mesmo. Ó, precisamos derrubar o Sérgio Moro. Aí tá toda a esquerda empenhada nisso. Vai lá o cara e consegue. No caso do Bolsonaro, o Bolsonaro já se derruba sozinho, né? O Bolsonaro produziu inúmeras provas contra si mesmo. Mas aí, ó, mais um caso aí que ele vai lá e pega o Bolsonaro de jeito. E o pior é que, segundo Joaquim de Carvalho, o Walter Delgatti Neto apresentou muitas provas na Polícia Federal, né? Que ele falou da boca para fora, e aí, olha, parte do que ele falou bateu com a investigação. Não, ele foi apresentando provas, ele não é tonto. Você acha que o Walter Delgatti Neto é tonto? Pô, tem muita gente boba no Brasil, mas esse cara não é, nem um pouco. Então, ele já, quando ele estava falando com os bolsonaristas, ele já estava colhendo todas as provas de tudo que estava acontecendo. E sabe qual é o pior? É que esse pessoal pensa, não, vamos fazer aqui negócio com hacker. Se der errado, pô, a pessoa que mais tem condições de colher provas de maneira que os comparsas dele nem sabem que ele está colhendo as provas é o hacker. Ele consegue invadir celular, ele consegue guardar coisa, ele consegue fazer tudo.
Aí pronto, deu ruim agora para o Bolsonaro e para Carla Zambelli. Então prepare-se que a Polícia Federal está finalizando essa investigação. E é gravíssimo. O Bolsonaro queria realmente... E isso quando você liga com a investigação dos atos terroristas de 8 de janeiro, o Bolsonaro queria realmente ali incendiar os bolsonaristas. E aí usar a fama do... Não é que ele queria só usar o hacker, não, é a fama do hacker para falar, tá vendo? Ó, era isso mesmo. E aí, no segundo, ele queria realmente grampear o Alexandre de Moraes. O que acontece é que essas conversas sobre grampear o Alexandre de Moraes ocorreram antes da eleição. As conversas do Marcos Duval e do Daniel Silveira e do Bolsonaro sobre grampear o Alexandre de Moraes ocorreram em dezembro. Então tudo indica que o Bolsonaro tinha um plano de grampear o Alexandre de Moraes. Lá em setembro, esse plano não deu certo. Como não deu certo, recorreram ao Marcos Duval em dezembro. Essa é a linha do tempo do que aconteceu. Então, Bolsonaro oferece para o Walter Delgatti Neto. Aí o Walter Delgatti falou, eu acho que tem a ver com o negócio do Marcos Duval. Só que o negócio do Marcos Duval foi 3 meses depois. Então, Bolsonaro, primeiro eu vou achar o hacker que vai assumir tudo, depois eu vou tentar o crime. Dificilmente. Ele devia ter algum outro plano do Bolsonaro, já em andamento, de tentativa de grampear ou de fazer alguma coisa contra o Alexandre de Moraes. E aí, ele chamou o hacker. Não deu certo, 3 meses depois, ele chama o Marcos Duval, ou seja, são duas investigações que podem acabar se cruzando, e as duas se cruzam com a investigação dos atos terroristas de 8 de janeiro. Então prepare-se, viu, que o cerco está fechando completamente para esse pessoal. Peço a sua inscrição no canal novamente. Falou!